Eu estava meditando esta tarde nesta palavra, quando o Senhor me levou ao verso de número 11, a parte B do verso 11: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Às vezes a gente passa o olho e não analisa, mas o Senhor me levou nesta palavra para trazer algo aos irmãos que nos chama a atenção. Se os irmãos pararem e observarem os fatos que aqui estão acontecendo, os irmãos vão lembrar que Josué estava à volta do muro de Jericó, juntamente com os seus guerreiros, para derrotarem aquele povo. Todavia, antes, ele enviou alguns espias para verem o interior de Jericó, para verem o interior daquela cidade, talvez para conferir se eles tinham exércitos, talvez para conferir como era o armamento deles. Não sei qual era o intuito de Josué, mas eu sei que ele mandou os espias ali para verem como é que estava aquela cidade. Quando eu começo a analisar o que aquela mulher começou a dizer àqueles espias, o que Raabe começou a dizer àqueles espias, eu começo a entender que ela, estando cercada entre aqueles muros, não sendo uma mulher crente, não sendo uma mulher cristã, ela ouviu falar dos prodígios e das maravilhas que Deus tinha feito no meio do povo de Israel. Ela conhecia o poder de Deus, ela conhecia a glória de Deus. E o que mais me intriga é que quando nós olhamos para aquela afirmação, nós começamos a entender que há muito cristão, há muito crente, há muitas pessoas dentro da igreja que não conhece o poder do nosso Deus, que não conhece aquilo que o Senhor pode fazer. Vejam, quando eu olho esta situação, eu vejo que muitas vezes aqueles que estão lá fora, eles confiam mais em Deus do que nós que estamos aqui dentro. Eles estão vendo o agir de Deus, eles estão vendo o poder e as maravilhas do Senhor Jesus. O Senhor, quando chegou a Josué, disse: olha Josué, vai em frente, olha Josué, vai à batalha, porque eu vou te dar a vitória sobre Jericó. Ele não precisava duvidar, ele não precisava conferir alguma coisa, ele precisava simplesmente confiar no poder de Deus. E quantas vezes nós recebemos algo do Senhor, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, e às vezes nós duvidamos da palavra do Senhor, às vezes nós temos medo daquilo que pode acontecer, não confiamos plenamente. Em razão disto, nós perdemos a bênção do Senhor, deixamos de receber a glória de Deus sobre a nossa vida. Quando eu olho para essa situação, eu me lembro daquela passagem em que Jesus estava dormindo dentro de um barco. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 23, diz assim, ó: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Ele não estava sozinho no barco, ele não estava sozinho no barco, ele adentrou no barco juntamente com seus discípulos, e diz a palavra do Senhor que os ventos e o mar começaram a açoitar aquele barco. Veio a tempestade, veio as lutas desta vida, veio as dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos no nosso dia a dia, mas diz a palavra do Senhor que eles começaram a temer, que eles começaram a ficar com medo, que eles começaram a murmurar uns com os outros: olha, esse vai ser o nosso fim, nós vamos morrer aqui no mar, nós vamos falecer aqui, porque o barco não vai aguentar esta tempestade. Verso 27 diz assim: e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Diz a palavra do Senhor que Jesus
incomodado pelos discípulos, subiu até a proa daquele barco, e ali ele repreendeu o mar e os ventos. E quando ele repreendeu, os ventos se aquietaram, o mar se aquietou. E eles disseram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Deixa eu te mostrar algo na palavra do Senhor. Não era qualquer um que estava fazendo essa pergunta. Não era qualquer um. Eram os discípulos que estavam fazendo essa pergunta. Eram os discípulos que estavam dentro do barco. Eles conheciam o poder de Deus. Eles andavam com o Senhor. Eles conviviam com o Senhor. Eles ouviam as palavras do Senhor. Mas parece que naquele momento eles não estavam confiando em Deus. Parece que naquele momento deu amnésia nos discípulos, que eles perguntaram: quem é este homem que até o vento, que até o mar lhe obedecem? Até parece que eles não conheciam Jesus. Até parece que eles não estavam com Jesus há tanto tempo. Há quanto tempo você está aqui na igreja? Há quanto tempo você está aqui vendo o Senhor operar? Há quanto tempo você está com Jesus ao seu lado? Mas parece que o primeiro problema que te vem à frente, você já acha que é o fim. Você já acha que é derrota. Você já acha que não vai conseguir. Deixa eu dizer algo para você: Deus está no teu lado, não simplesmente por estar, mas é para te dar a vitória, porque Ele garantiu a vitória. Conhecemos o nosso Deus, mas às vezes somos incrédulos. Às vezes deixamos o medo tomar conta. Aquele mesmo Pedro que disse ao aleijado: olha, o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. É o mesmo Pedro que agora está perguntando: quem é este homem? Ora, Pedro, quem sou eu? Diz Jesus. Quem sou eu, Pedro, se não sou aquele que detém todo o poder nos céus e na terra para operar tudo o que for necessário? Quem sou eu, Pedro? Vejam, irmãos, eles estavam dentro e não acreditavam. Eles estavam dentro e não conheciam a Deus. Agora tem um que estava fora. E vocês lembram muito bem, lá em Mateus capítulo 8 e verso 8, aquele centurião que não era crente, que estava no mundo, que não frequentava igreja, mas chegou diante do Senhor Jesus e disse: olha, o meu servo jaz doente, o meu servo está doente, ele vai morrer, o Senhor precisa fazer algo, dizendo a Jesus. E Jesus disse: olha, eu vou até a tua casa. Aí ele demonstrou a fé dele: olha, não precisa ir lá em casa não. Não precisa ir lá em casa, porque não sou digno de que o Senhor pise na minha casa. Mas se o Senhor disser uma palavra, aleluia, se o Senhor disser uma palavra, eu creio que o meu servo vai ser curado. Olha aquele que está lá fora crendo mais do que você. Olha aquele que está lá no mundo crendo mais do que você. Olha aquele que está lá fora, entendendo o poder e a glória que tem o nosso Deus. Olha, ele não era crente, ele não frequentava igreja, ele não vivia com Jesus, ele não estava ao lado de Jesus, ele apenas tinha escutado aquilo que Jesus podia fazer. Se aquele que escutou o que Jesus podia fazer recebeu vitória, quanto mais você que vive todos os dias, 24 horas ao lado de Jesus. Aqueles espias, irmãos, foi lá na terra verificar o que tinha lá dentro. Eles foram lá em Jericó ver se tinha um exército. Eles foram lá em Jericó verificar as armas que eles tinham. Eles estavam duvidando do poder e da glória de Deus. Eles estavam duvidando da promessa que Deus tinha feito a eles. Eles deixaram que a obscuridade entrasse em suas mentes e em seu coração. Crente obscuro, crente com mente vazia. Mateus capítulo 22 e versículo 29 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus.
Muitas vezes você erra, muitas vezes nós erramos porque não conhecemos o nosso Deus, não conhecemos a palavra, não conhecemos o manual. Da mesma forma é o crente, ele aceita Jesus, mas ele não lê a palavra, ele não conhece a palavra. Então ele continua ao lado de Jesus sem conhecer o potencial, sem conhecer o poder, sem conhecer aquilo que Jesus pode fazer por ele. Quantas vezes o crente está na miséria e não entende que aquela miséria pode ser mudada pelo poder do Espírito Santo, não entende que aquele deserto pode ser transformado pelo poder de Deus. Se acostumou, o povo foi para o Egito e se acostumou a viver na escravidão, se acostumou a viver na miséria, se acostumou a viver na pobreza. Quando veio um e tirou eles, eles começaram a questionar, eles começaram a reclamar. Deixa eu dizer algo para você esta noite: não reclame do teu Deus, não reclame da mão do Senhor, não reclame das oportunidades que Deus coloca diante de você. A uma primeira vista pode parecer algo ruim, mas a bênção do Senhor virá sobre a tua vida. Aquela mulher disse: porque o Senhor vosso Deus, o Senhor vosso Deus, ela não disse o Senhor meu Deus, não, ela disse o vosso Deus. Ela estava reconhecendo que ela era uma mulher que não cria tanto neste Deus, que não frequentava igreja, que não tinha estudado este Deus. Ela estava dizendo o vosso Deus, o seu Deus. É Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela estava reconhecendo a soberania, a grandeza, a majestade, a glória, o poder que tem o nosso Deus, não somente nos céus, mas também aqui na terra. Ele tem todo o poder. Mateus 28:18 diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não é um poder mais ou menos, não é um pouquinho de poder, não é mais ou menos um tanto de poder, não, é todo o poder, é toda a glória, é toda a majestade. Ele pode fazer tudo por você, se você assim crer. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Sabe por que todas as coisas são possíveis? Porque todas as coisas pertencem ao dono de todas as coisas, e o dono de todas as coisas chama-se Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Ele pode tudo, Ele sabe tudo, Ele te sonda, Ele te conhece, Ele opera na hora que Ele quer operar, e quando Ele opera ninguém pode impedir, porque quando Ele opera, aleluia, a bênção é eficaz, a bênção é efetiva, a bênção se concretiza na tua vida. Minha irmã, meu irmão, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele: eu não faria, ou falaria e não confirmaria. Deus, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida. Você crê nisso? Adore o nome do Senhor. Você crê nisso? Glorifique o nome do Senhor, porque quando Ele opera ninguém impede, quando Ele promete ninguém pode fazer que a promessa se apague na tua vida. Pelo contrário, a chama continua acesa, a chama continua acesa na tua vida, a promessa continua acesa. O inimigo não pode te apagar, o inimigo não pode tirar os teus sonhos, o inimigo não pode apagar a promessa, porque Deus é fiel e vai cumprir a promessa na tua vida.